E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula aqui no 7º ano. E nessa segunda aula a gente vai falar um pouquinho sobre retas paralelas e perpendiculares. Bom, o que seria retas paralelas? Retas paralelas é aquele tipo de reta, duas retas no caso, que nunca se encontram. Elas têm a mesma distância entre elas, certo? Isso é definido como retas paralelas. Tanto aqui como aqui tem a mesma distância. Elas nunca vão se encontrar. São duas retas paralelas aqui. Bom, o que seria retas perpendiculares? Retas perpendiculares são duas retas que se encontram. Mas a diferença é, além de elas se encontrarem, elas vão formar um ângulo de 90 graus aqui entre elas. Então, todas as retas que se encontram e formar um ângulo de 90 graus, ela é chamada de retas perpendiculares. Também tem outro tipo de retas que é chamado retas oblíquas. O que seria retas oblíquas? São duas retas que se encontram, certo? Mas essas duas retas não vão formar um ângulo de 90 graus. Elas apenas vão se encontrar, formando qualquer tipo de ângulo, menos a de 90 graus. Então, esses dois tipos de reta aqui é chamado de retas o quê? Oblíquas. Só para você ter uma definição de como é cada uma dessas retas. Continuando o nosso conteúdo, além de retas, a gente vai falar um pouco sobre ângulos. Uma introdução um pouco sobre ângulos. Bom, o que a gente vai falar sobre os ângulos? A princípio, eu vou falar sobre três tipos de ângulos. Os ângulos retos, ângulos agudos e os ângulos obtusos. Bom, nesse caso aqui, o que seria ângulos agudos primeiro? Ângulos agudos são aqueles ângulos menores que 90 graus. Isso aqui é chamado de ângulo agudo. Um exemplo, um ângulo de 30 graus, um ângulo de 40 graus, 50 graus. Porque nós sabemos que um ângulo reto, no caso que a gente vai ver o exemplo logo mais, ele tem exatamente 90 graus. Por exemplo aqui, isso aqui é chamado de ângulo reto. Ele tem 90 graus. Um exemplo prático isso é o canto de um portal, o canto de uma porta, o canto de um quadro. Esses cantos, eles são definidos como 90 graus. Também temos os ângulos chamados obtusos, que são os ângulos maiores que 90 graus. Por exemplo, podia ser um ângulo aqui de 120 graus, é chamado de ângulos o quê? Obtusos. 90 graus, ângulo reto. Vou colocar aqui 30 graus, que é menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. Então, nesse caso aqui, nós terminamos a nossa segunda aula no 7º ano.